paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, glória a Deus. Vocês estão bem? Como estão vocês? Espero que estejam bem. E você que está aqui pela primeira vez aqui no canal, aqui quem vos fala é o pregador Luiz Ronaldo, trazendo aqui aquela palavra edificante, a palavra que vem diretamente do coração de Deus para o teu coração. Se você não é inscrito, se inscreva para você não perder mais nenhum vídeo, tá? Palavras abençoadas, para você não perder também o trabalho que nós fazemos para a glória de Deus, ali na Praça da Sé, palavra, um trabalho de evangelização, de ganhar almas para o reino de Cristo Jesus. Continuamos pregando, povoando os céus e saqueando o inferno, amém? Então hoje eu quero trazer uma palavra de fé para a sua vida. Hoje eu quero falar aqui sobre o cego de nascença. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender aqui um pouco sobre o cego de nascença, amém? Deixe aí nos comentários, tá? De qual cidade você é, de qual estado você é, que é sempre bom aqui. Tá bom estar informado aqui, isso me alegra, saber que a palavra de Deus, através da minha vida, está sendo aí alcançadas, pessoas estão sendo alcançadas, chegando aí a vários lugares, até mesmo fora do Brasil. Isso, meus irmãos, só quem faz é Cristo Jesus, amém? Então Deus continua abençoando a cada um dos meus inscritos aqui. Então deixa aí nos comentários também seu pedido de oração, amém? Irmãos, vem cá, abre a sua Bíblia juntamente comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 9. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. A epígrafe do texto vai nos dizer a cura do cego de nascença. Acompanhe comigo, por gentileza, João, capítulo 9. Vamos ler aí do verso de número 1 em diante, que diz assim a palavra de Deus: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, disseram: Não é este aquele que estava assentado, cego, mendigando? E alguns diziam: Este é ele. E outros diziam: Parece-se com ele. Mas ele dizia: Eu sou ele, aquele que vocês estão falando. Diziam-lhe, portanto: Como foram abertos os teus olhos? E ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo dito isto, fui lá, me lavei e eu recebi a visão. Amém? Glória, meus irmãos. Nós vamos aprender aqui um pouco com esse cego de nascença. Primeiramente nós temos que entender que, independente da situação que o ser humano ele esteja passando ou vivenciando, Cristo Jesus, ele pode transformar e mudar a situação. Talvez eu estou falando aqui com pessoas estão me ouvindo aqui que está passando por um problema,
por uma situação a qual o inimigo tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família, e o problema está instalado, o problema se instalou dentro aí da sua casa, na sua vida, seja ela financeira, espiritual ou até mesmo física, você chegou a pensar e até mesmo a dizer que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas Deus está falando para você, meu irmão e minha irmã, que independente da situação ou do problema, não há nada impossível para o teu Deus. Não há nada impossível para o meu Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há problema, não há situação que Deus não possa transformar e que Deus não possa resolver. Ele pode fazer um milagre, Ele pode resolver o problema, Ele pode resolver a situação, porque Ele é Deus. E para Ele não existe impossibilidade alguma que Deus não possa resolver e mudar o quadro da história, o quadro de vida que o homem, que o ser humano ele está passando ou vivenciando. O nosso Deus, Ele pode resolver, porque Ele é poderoso. Amém? Oh glórias, aleluia. Então, meus irmãos, aqui Jesus, quando Jesus está passando ali com os seus discípulos, ele vê um homem que era cego de nascença. Este homem cego, ele era cego de nascença. Ele já nasceu com essa enfermidade. Ele já nasceu com essa dificuldade. E está ali passando Jesus e os discípulos, uma grande multidão, porque sempre aonde Jesus estava, a multidão o acompanhava para ver os milagres, para receber milagre, para ser alimentado por Cristo Jesus, porque sabia que Ele multiplicava pão, que Ele multiplicava os peixes. Então várias pessoas acompanhavam Cristo Jesus por onde Ele passava. Então está agora aqui Jesus passando ali com os seus discípulos, a multidão acompanhando. E os discípulos de Jesus, irmãos, é tão interessante que eles olham e observam e percebem que tem um homem cego de nascença, mendigando. E os discípulos vão até Jesus, interroga Jesus, dizendo: mestre, Rabi, olha aquele homem ali cego de nascença, quem pecou? Ele ou foram os seus pais que pecaram? Porque ele está nessa situação de pobreza, de angústia, de miséria. Ele está cego e ainda está mendigando pelas ruas aqui de Jerusalém. Aí Jesus, meus irmãos, olha para eles e fala: olha, nem esse homem pecou e nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que através da vida dele o poder de Deus pudesse ser manifestado através da vida dele. Mas por que os discípulos de Cristo Jesus, eles falam: Rabi, quem pecou? Rabi significa mestre, a mesma coisa. Quem pecou? Estes são os seus pais. Porque os discípulos, eles perguntam, porque os discípulos de Cristo Jesus interrogam Jesus com essa pergunta. É porque os discípulos de Jesus, eles tinham sido ensinados, eles tinham sido treinados na lei mosaica. E a lei mosaica dizia que Deus visitava a iniquidade dos seus pais, nos seus filhos, até na terceira e na quarta geração. Ou seja, Jesus visitava a iniquidade, os pecados dos seus filhos, dos seus pais, nos seus filhos, até a terceira e a quarta geração. Ou seja, eles olhavam para uma pessoa com dificuldade física, com dificuldade, seja ela qual for, mendigo, cego, surdo, mudo, paralítico, eles olhavam e diziam: isso era a consequência do pecado dos seus pais. Aí com certeza é a cobrança dos pecados. Aí ou ele pecou ou foram os seus pais, porque dizia na lei mosaica que Deus visitava a iniquidade deles, até a terceira e a quarta geração. Eles olhavam para uma pessoa e diziam: não, ele pecou, não está sofrendo porque pecou, não, ele está assim, isso é consequência do pecado. Mas aquilo não era consequência de pecado nenhum, de pai, de filhos, de neto, não. Aquilo Jesus fala, quebra esse protocolo, Jesus ali quebra, meus irmãos, esse princípio e fala para eles dizendo: olha, Jesus estava querendo dizer para eles, a lei mosaica dizia isso, sim, tá certo.
Mas só, meus irmãos, que Deus, ele permitiu esse homem nascer cego, o Deus Pai, para que através dele, da vida dele, o nome de Deus pudesse ser glorificado. E eu vou provar para vocês. Jesus vai lá, chama ele, cospe saliva no chão e passa nos olhos daquele cego de nascença e fala para ele: vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado, e quando chegar lá você se lava, porque você vai ter visão. E aquele, meus irmãos, cego de nascença, ele crê na palavra que Cristo Jesus libera para ele. Eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer: se você quer ver o operar, o agir de Deus na tua vida, seja na vida material ou financeira, física ou de ordem espiritual, primeiramente tem que obedecer à palavra de Deus. O problema da nossa geração, de muitos hoje, é que querem receber o milagre, querem receber a providência, mas eles não querem viver na obediência da palavra de Deus. Tá aí, meu irmão, oh glória. O segredo é obedecer a palavra de Deus. Jesus libera a palavra para ele dizendo: vai, lava agora no tanque de Siloé, que significa o enviado, e quando você chegar lá, se lavar, você vai receber a sua visão novamente. E ele vai lá, irmãos, quando ele lava no tanque de Siloé, os seus olhos estavam, meus irmãos, ali, cheio de saliva, de lama que Cristo Jesus passou nos olhos dele, e ele crendo na palavra que Jesus libera para ele, ele lava crendo com fé. Quando ele lava, meus irmãos, os seus olhos, ele começa a ver, ele começa a enxergar, porque ele obedece à palavra de Deus. E ali, meus irmãos, o nome de Deus é glorificado através da vida daquele homem, daquele cego de nascença. E era interessante, nós vamos entender aqui, que poucas pessoas olhavam e ligavam para aquele cego de nascença, porque ele era cego, era mendigando, não incomodava ninguém. Mas agora, meus irmãos, quando ele é curado, ele está voltando lá do tanque de Siloé, passando pela cidade ali de Jerusalém. As pessoas olham para ele e dizem: olha, os vizinhos deles começam a falar e a dizer, a razoar, conversar entre si e a dizer: olha, não é aquele ali que era cego? Oi, não era aquele que estava mendigando aqui na cidade? E ele, o cego, ouvindo isso, disse: sou eu mesmo. De quem vocês estão falando? Eu era cego, aí veio o homem por o nome Jesus, ele cuspiu no chão, passou a lama nos meus olhos, me mandou eu lavar lá no tanque de Siloé, e eu obedeci, fui lá, lavei, e quando eu lavei, quando eu estou voltando, eu começo a enxergar. Oh glória! Enquanto aquele homem, ele era cego, ninguém se incomodava, ninguém se preocupava com ele, ninguém dizia, ninguém falava dele, poucas pessoas comentavam sobre ele. E agora, quando ele é curado, as pessoas olham: olha ainda, não é aquele que era cego, não é aquele que mendigava. Ou seja, irmãos, aquele homem teve encontro com Cristo Jesus. E quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, a vida dele é mudada. As pessoas agora começam a ver a diferença. Ele antes era mendigo. Quando ele tem um encontro com Cristo Jesus, as pessoas começam a dizer: não era ele um mendigo? Ou seja, a pessoa, quando ela está sem Cristo Jesus, ela não incomoda ninguém, ela não incomoda o nosso adversário, porque já está servindo o adversário. As pessoas não falam porque não tem mudança numa pessoa que não tem Cristo. A vida dele é uma vida morna, é uma vida morta, é uma vida, meus irmãos, que não tem esperança, é uma vida que não chama a atenção de ninguém, porque está no lamaçal de pecado, está sendo sacrificado, está servindo o adversário, o diabo, nosso adversário. Então ninguém se incomoda, mas aquele que tem um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo Jesus, aonde ele passa, as pessoas verem a diferença, e olha para eles e diz: espera ainda, não era aquele fulano, não era aquela fulana, não era aquele homem, não era aquela mulher que mendigava, que era escravo do pecado, que bebia, que fumava, que se prostituía. Olha só, parece com ele, parece com ela, e você vai dizer: sou eu mesmo.
Oh glória, era eu mesmo que estava lá no prostríbio, era eu mesmo que era uma das meretrizes, era eu mesmo que fumava, que bebia, que cheirava, era eu mesmo que era escravo do pecado, mas só que veio um homem chamado Jesus, eu tive um encontro com ele, ele mudou a minha vida, eu agora sou transformado, sou eu mesmo, daquele que vocês estão falando, era eu, agora eu não sou mais, eu fazia isso, agora eu não faço mais porque eu fui transformado, eu agora fui regenerado por Cristo Jesus, ele me curou, ele me salvou, ele me libertou, e o nome de Deus foi glorificado através daquele cego de nascença. Eu não sei qual o problema, qual a tua dificuldade que você está passando, que você está enfrentando. Eu não sei qual era a tua dificuldade física, a sua dificuldade espiritual, essa dificuldade, essa enfermidade pode ser um problema na tua vida, na tua casa, na tua família. E isso aí, irmãos, não é para você ficar murmurando, não é para ficar reclamando, não. Isso aí é para ser glorificado o nome de Jesus. Oh, glórias, aleluia. E os fariseus ali, as autoridades daquela época, começaram a perseguir Jesus, chamava aquele homem cego e dizia: pera ainda, vem cá, está rolando aí na cidade que dizendo que você era cego e agora você está enxergando. O que é que aconteceu? Quem te curou? Era um dia de sábado. Os judeus guardavam o sábado. No sábado não podia fazer absolutamente nada. No sábado era para guardar. No sábado era para adorar o Senhor. No sábado não podia trabalhar, não podia pegar em peso, não podia fazer mudança, não podia fazer nada. O sábado era do Senhor. E ver aquele homem tomando banho ali, se lavando no tanque de Siloé, que significa o enviado, dizendo: o que foi que aconteceu? Eu disse: não, foi o homem aí chamado Jesus e ele me curou. Antes eu era cego. Aí perguntaram: mas como assim? Cadê ele? Quem é esse homem? Quem é esse Jesus? Irmãos, e procuraram ali os pais daquele cego de nascença, porque achavam que ele estava mentindo, achavam que era mentira daquele homem. E trouxeram os pais deles. E os pais disseram: olha, ele é o nosso filho. Nós bem sabemos que ele era cego sim de nascença. Agora quem abriu os olhos dele, quem deu a visão a ele, isso nós não sabemos. Nós não sabemos quem é. E eles não poderiam falar que era Jesus, porque tinha feito uma reunião, um decreto ali, de que aquele que confessasse que Jesus Cristo ali era o Senhor, era o Messias que curavam, eles seriam expulsos das sinagogas, eles seriam rejeitados da sinagoga. Você não podia dizer que Jesus fazia milagre, porque era expulso da sociedade, era expulso da sinagoga. Eles diziam: nós não sabemos, ele é o nosso filho, ele era cego de nascença, mas quem curou ele nós não sabemos. Aí pegaram o cego novamente: vem cá, cego, quem te curou mesmo? Fala a verdade. Aí o cego fala: eu não já falei que foi o homem chamado Jesus que me curou? Porque vocês me perguntam? Por acaso vocês querem ser um discípulo dele também? Vocês estão me perguntando, me interrogando sempre, pela segunda vez? Aí os fariseus, autoridades das sinagogas daquela época disseram: não, quem és tu? Que é cego, está em pecado, é consequência do pecado e quer nos ensinar? Não, nós não queremos ser discípulos desse Jesus aí não. É você que quer ser um discípulo dele, sério. Nós não queremos não. Quem é este? Qual é o homem que estando em pecado pode fazer milagre? Nós temos ouvido de Moisés, o que Deus entregou a Moisés, as leis, as tábuas, os 10 mandamentos. Agora este homem aí, nós não sabemos nada a respeito dele. E ele cura. Quem é este? Aí o cego fala: é por isso que é digno de maravilha, é digno de glória, porque nós não sabemos quem ele é verdadeiramente, mas ele faz milagre. E aquele que ouve a palavra de Deus, que é enviado por Deus, que faz milagre no nome de Deus, esse deve ser ouvido. Oh glória, expulsaram o cego da sinagoga. Aleluia. Aquele que prega a verdade, aquele que fala de Cristo Jesus, muitas das vezes ele não é bem-vindo, ele não é bem aceito em sociedades, em grupinhos de pessoas, porque eles estão sendo rejeitados, porque a luz não fica nas trevas, porque aonde a luz chega, as trevas vão embora. Aleluia. Então não se preocupa não se você está sendo rejeitado, não. Isso é porque você é luz. Isso é porque eles estão vendo Cristo Jesus em você. Isso é porque está vendo alguma coisa diferente na tua vida. E isso é digno de louvar a Deus. Isso é digno de glorificar o nome de Cristo Jesus. Nós aprendemos com esse cego de nascença, meus irmãos. Aleluia, que independente da nossa dificuldade ou do problema,
Deus, ele vai chegar no momento e na hora certa, e o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida, da tua casa e da tua família. Então não desista, continue crendo e acreditando no Senhor Jesus Cristo, e não pare de falar que foi Jesus que fez milagre, daquilo que Jesus fez na tua vida, daquilo que Jesus faz na tua casa, na tua vida e na tua família, e o nome do Senhor foi glorificado. Muitas das vezes não é porque você está sofrendo, muitas das vezes alguém está sofrendo, está passando por uma luta, por uma provação, as pessoas olham e dizem, é pecado. Está pecando não, isso é permissão do Senhor. Muitas das vezes nem sempre é pecado, nem sempre é porque saiu da direção, não. Deus permite. Lembra de Jó? Jó não pecou, era um homem íntegro, reto, sincero, adorava a Deus, temente a Deus. Deus permitiu Satanás tocar em tudo, mas Deus não permitiu em Satanás tocar na vida de Jó. Aquele homem nasceu cego de nascença, não foi a consequência do pecado, não. Foi para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado através da vida dele. Ei, o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado através dessa prova que você está passando. E quando Deus chegar a mudar a situação, muitos vão dizer, não era ele? Será se não é ela que estava mendigando, que estava sofrendo, que estava passando por dificuldade? Olha lá, não é ela, não parece com ela. Você vai dizer, sou eu mesmo, mas Deus mudou meu cativeiro. Era eu mesmo que estava passando, mas só que eu tive um encontro verdadeiramente com Cristo Jesus. Oh glórias, aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, meu irmão e minha irmã, amém? Oh glória, então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aqui no comentário, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Oh glória, fique firme, não desista, porque aquele que está sentado no trono, ele está olhando para mim e para você, e ele vela por mim e por você, e ele